Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Eu sou o Roberto Tacani. Idealizamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, tá? De uma forma mais simples para que todo mundo compreenda. E também temos o objetivo de ajudar as entidades que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com o canal, tá certo? Clique no joinha, inscreva-se, que ajuda muito o nosso canal. Hoje vamos falar da confecção do substrato. Seria, na verdade, a mistura dos materiais para a produção do substrato final. Pessoal, tudo que eu vou falar nesse vídeo, tá aqui dentro desse livro Técnicas em Substrato para a Floricultura. Esse livro já está esgotado, infelizmente. A gente vai reeditar esse livro, tá? E possivelmente o ano que vem esteja disponível, tá certo? Eu informarei aqui no canal quando tiver essa disponibilidade, tá certo? Obrigado a todo mundo aí esperando por esse vídeo, tá certo? O problema é que eu não vou conseguir falar sobre a mistura somente em um vídeo, tá certo? Então eu vou dividir em 2, 3 vídeos para vocês compreenderem bem o que a gente está falando. O substrato pode ser, na verdade, composto somente de um material, tá? Como a gente vê muito na fibra de coco, a gente vê também na tufa de esfagno, tá? E outros materiais, né? Esses são, na verdade, substratos padrões, né, que muitos produtores utilizam na produção de mudas, seja plantas finais, sempre plantas no seu container, no seu vaso. Existe também, tá, o substrato com 2 materiais ou até mais, né? E aí vai a primeira pergunta, né? Porque aí a gente está falando de uma mistura. O porquê se faz, na verdade, essa mistura? Eu separei 3 itens do porquê fazer essa mistura, né? A primeira seria o custo do material ou do principal material. Então o pessoal faz um mix, uma mistura, para diluir o custo do material que vai em maior quantidade, tá certo? A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Tá certo? Então, dependendo do material, né, que, por exemplo, a tufa de esfagno praticamente é 100% importado, ela está tendo elevação devido ao valor do dólar, tá certo? Então, os produtores, principalmente os pequenos produtores, né, eles podem e estão fazendo essa mistura, tá certo? Então, o primeiro item seria devido ao custo, né? E segundo, tá, que seria um pouco mais técnico, né, seria a melhoria, tá, de qualquer característica desfavorável do material de maior volume utilizado no substrato, ok? Então, por exemplo, eu quero melhorar, eu quero aumentar ou diminuir a densidade do substrato, né? O que seria isso, não é? Eu quero deixar o substrato mais leve, ou eu quero deixar o substrato mais pesado. Então são alternativas que você pode fazer, conseguir, principalmente misturando esses materiais, outro material de uma densidade maior ou menor, tá? E assim por diante. A gente pode, por exemplo, tentar aumentar a porosidade de um material, tá? A gente pode tentar aumentar a capacidade de retenção de água e assim por diante, tá? Então a segunda opção, bem mais técnica, seria justamente melhorar uma, 2 ou 3 características que é desfavorável naquele material que eu tenho em maior abundância para a confecção do substrato. Aproveito esse intervalinho para apresentar o meu livro, tá? Cultivo técnico de plantas suculentas, da minha autoria e de mais 2 colegas,
tá certo? Esse livro está em 10 capítulos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o capítulo de substrato, tá certo? O terceiro item é simplesmente quando o material desaparece do mercado. Isso pode acontecer, né? Eu sou da época aí dos dinossauros, por exemplo, o pessoal utilizava o xaxim e ela foi proibido, né? Então a gente teve que correr atrás de alternativas, né? E isso pode acontecer com qualquer outro tipo de material. Então esse desaparecimento repentino pode acontecer, né? Mas o nosso país aqui tem várias opções, então existe várias assim alternativas que vocês podem utilizar no seu lugar. Professor, então, o ideal é que você produza um substrato com dois materiais, uma mistura de dois materiais? Normalmente, a grande maioria dos produtores usam 2 materiais, mas eu já vi outros produtores também, bem mais técnicos, utilizando 3 e até 4, uma mistura de 4 materiais para a confecção do seu substrato. Isso vai depender do quê? Do grau, do conhecimento, dos materiais, tá? E a influência de cada um nessa mistura, tá? Quando você acrescenta um material no substrato, tudo pode mudar. Porosidade pode mudar, acidez pode mudar, a capacidade de retenção pode mudar e muda. Então você precisa conhecer todos esses itens, tá? Para vocês não fazerem bobagem, principalmente no seu manejo, tá certo? A gente vai comentar sobre isso ainda, que é muito importante, manejo do substrato final. Professor, qual é a porcentagem de cada material para o melhor substrato? Isso todo mundo me pergunta, tá certo? Não existe, na minha concepção, o melhor substrato, tá? Isso é muito relativo, tá? Vai depender muito do manejo que eu acabei de falar para vocês aqui, tá certo? Então, eu já vi substratos muito interessantes que um produtor produzia muito bem, mas o seu vizinho não produzia, não conseguia produzir, porque o seu manejo era completamente diferente daquele primeiro produtor. Vocês estão entendendo isso? É muito importante. Vocês têm que conhecer os materiais individualmente e depois o seu manejo. O manejo inclui inclusive qual o vaso padrão que você esteja usando. Tá? Se o vaso for baixinho, esse substrato provavelmente vai absorver, ela vai reter maior quantidade de água. Isso eu já falei aqui num dos vídeos, né? Se vocês puderem assistir, tá? Que é a capacidade de retenção de água. Eu fiz de uma forma bem simples para todo mundo entender o que pode estar acontecendo dentro do vaso, tá certo? Assista esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, que é muito importante. Uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo aqui, que é de mistura, de confecção de substrato, na verdade a nomenclatura, né? Tentar passar essa explicação para vocês. O que seria isso, né? É o seguinte, o material que você tem em volume maior, em grande quantidade, a gente denomina esse material de materiais básicos, tá certo? Eu não vou falar em porcentagem não, tá? É um material que você vai utilizar em maior volume na mistura, tá certo? E em segundo, a gente definiu como material complementar, tá certo? É o que vai complementar o material básico. Normalmente, tá? Esse material complementar tem a intenção de melhorar, tá? As características não tão muito adequadas do primeiro material. Vocês estão entendendo? Em terceiro seria o material aditivo, né? Normalmente aditivo pode ser algum tipo de fertilizante, algum tipo de corretivo, tá certo? Qualquer produto que vá principalmente em pequena escala. Isso que eu tô falando, tá? Na verdade é teoria, tá certo? Porque eu conheço produtores que produzem seu substrato em grande quantidade com 3, 4, 5 materiais, tá certo?
Isso vai depender do conhecimento de cada material que vocês obtenha na região, tá, em que você trabalha. Pessoal, esse assunto vai longe, tá certo? Vocês viram que eu tenho um livro publicado sobre isso, mas eu vou ter que parar por aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Solicito a opinião, sugestão, tá? E as perguntas de vocês, tá certo? Eu estou falando um termo muito técnico, vocês estão entendendo? Então, esse feedback é muito importante para o nosso canal. Conto com vocês aí, tá? Para dar continuidade a esse trabalho aqui, tá bom? Pessoal, então peço a sua ajuda, tá? Para essa entidade, Amigo de Jesus, tá certo? A irmã Conceição, ela trabalha muito para tentar ajudar os meninos e as meninas que são, na verdade, acolhidos nessa casa. São meninos que têm câncer, eles estão em tratamento, só que não tem recurso para ficar, tá, numa cidade grande, e essa instituição, ela acolhe essas crianças. Doe alimento, roupa, tá, o que vocês puderem. Tá? Por favor, ajude esse pessoal. Peço também ajuda para o nosso canal, tá certo? Compartilhem, tá, esses vídeos que são importantes, né? Tá? Dê o seu like, tá? Aperte no sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.